Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo aqui que se faz presente. Prazer muito grande mais uma vez ter cada um de vocês aqui no grupo mais uma vez. Ainda estamos online e, como vocês estão cientes, a gente está falando sobre o livro do COIS, né? Visões e Ilusões Políticas, onde ele, apesar de não abordar de forma exaustiva sobre o que ele considera as principais ideologias do mundo contemporâneo em termos políticos, ele faz um apanhado geral sobre isso, deixando para quem deseja se aprofundar, de forma introdutória, algumas referências em cada capítulo, e nós já abordamos algumas ideologias que ele trata, né? Liberalismo, socialismo, nacionalismo, e hoje estamos aqui com a nossa querida irmã Mayris Lane Craig, né? A gente brinca. Mayris Lane Pequeno, que ela é formada em Ciências Sociais pela UFAL, e atualmente está fazendo mestrado na FPE, e também ainda contribui bastante aqui no núcleo da ABC2, ainda contribui bastante. Hoje ela vai falar sobre democracia, né? Por a material disponibilizado pelo COISES, e é um livro tentador de se comprar, recomendo que comprem, e acho que é isso. Mas eu vou fazer uma oração rápida, logo depois a Mari vai estar com a palavra e vai poder, caso ela deseje se apresentar melhor, e logo depois vocês podem fazer suas perguntas ou comentários, certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo, Deus, te agradecemos por cada pessoa que se encontra aqui, que mais uma vez possa ser uma reunião proveitosa, que cada um possa aprender, possa, através de seu comentário, a sua pergunta, Deus, enriquecer a discussão e que todos nós possamos sair enriquecidos. Mais uma vez, muito obrigado por cada um que chegou nessa noite. A presença de cada um é importante e que cada um possa se sentir acolhido, mesmo que seja virtualmente. Muito obrigado por tudo e abençoe a apresentação da Maíris, e se eu posso usá-la mais uma vez para a glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aí voltou na certa, mas tá ok para apresentar. Deixa eu compartilhar aqui a tela, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Só um momento, viu? Tá, Eve. Agora o Ed saiu. Desculpa, gente, que saí sem querer, mas agora vai. Pronto. Todo mundo aí consegue ver a apresentação? O Maíris consegue ver? Certinho. Pronto, pessoal. Maíris, Consigo, Ed. vontade aí. Ainda vem. Beleza. Ed, a gente faz assim quando eu fizer, tipo, sei lá, assim, aí tu pode me ajudar a compartilhar a slide? Posso sim. Então, pessoal, boa noite.
Obrigada aí pela presença de todos. A gente vai continuar estudando, né, esse livro aí do David Koyes, que, enfim, está sendo tema aí dos nossos últimos encontros. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro, e ele trata especificamente sobre democracia. E eu queria já começar falando sobre o desafio que enquanto pessoa que está estudando, né, de forma assim, recorrente, sobre democracia, perceber como é uma área de estudo tão importante, tão relevante dentro da ciência política, é uma área onde tem foco de muitos trabalhos, seja qual temática for, de alguma forma visa ou perceber aperfeiçoamento democrático ou a redução disso no mundo, e encarar esse capítulo do Coises com essa perspectiva, né, da ideologia, foi algo meio difícil, mas eu vou tentar falar um pouco para vocês como foi a linha de construção desse capítulo, tá bom? Então é isso, vamos lá. Primeiro ele já inicia, né, com esse questionamento. E esse é o questionamento que vai circundar a vida de qualquer pessoa, eu acho que está lendo esse livro, né? Parece ter sido mais comum você conseguir encontrar nacionalismo, socialismo, liberalismo, e de repente você encontrar a democracia. Então, a democracia é de fato uma ideologia, e o Coise já começa falando que ele acredita que hoje, diante da complexidade da sociedade, é inegável que essa é a melhor forma de governo, tá bom? Só que aí ele começa a falar que a partir do momento em que democracia assume dimensões ideológicas, elas incorporam um sentido de crença e de fé. E onde que esse sentido de crença e de fé pode ser visto dentro do conceito de democracia? E aí é que ele fala sobre o vox populi, né? A voz do povo. Eu não sei se você lembra, mas é um ditado muito comum até na nossa sociedade, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que isso já é uma evidência de como as pessoas acreditam que o povo ele tem uma voz soberana, né? E, enfim, é sobre essa soberania do povo que o Coises vai tentar trabalhar a argumentação dele. Bom, e aí o Coises começa a fazer essa diferenciação na construção do argumento dele. Ele começa a lembrar que, na antiguidade, para os gregos, democracia era somente um dos modelos das possíveis formas de governo que existiam, né? E aí, monarquia, oligarquia, tirania. E a democracia era um desses modelos que, na antiguidade, era vista de forma negativa, né? Porque imagine só lá na polis, né, a polis grega, pensando em toda a estrutura da sociedade, e somente determinadas pessoas, somente uma determinada classe tinha esse poder e essa voz, e principalmente baseado na virtude, né? Na virtude intelectual. Então, existiam pessoas que eram dotadas eram os virtuosos intelectuais. Então, enfim, parar para pensar que a voz do povo poderia ser expandida a todas as classes, né, que existiam na polis grega, era algo muito negativo. Tanto é que, a partir daí, somente no século XX, somente a partir do século XX, democracia passa a ser vista na concepção
das pessoas com uma conotação positiva. Então, dá para a gente perceber que é algo recente, né? É algo que do século passado. Algo que o COIS vai fazer nesse exato momento é distinguir, né? Fazer essa distinção entre democracia como estrutura e democracia como credo. E eu vou tentar explicar um pouco como é que ele faz essa diferenciação. A democracia como estrutura, na concepção do COISES, ele está falando da série de arranjos institucionais que levam o cidadão a participar de alguma forma do governo, que levam o cidadão de alguma forma a participar da política. E existem algumas características nas democracias ocidentais que a gente pode tentar classificar o que são países democráticos ou não. E eu vou falar um pouco com vocês sobre esses pontos a seguir. Mas antes, queria fazer a distinção da concepção do Código de Democracia como credo. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais acerca dela, mas a democracia como credo, eu acho que já está falando um pouco, é aquele modelo democrático onde você pode ver um aspecto de fé embutido nele. E aí uma característica é que a existência e legitimidade de um governo vai depender inteiramente do consentimento de seus governados. Pensar nisso é pensar em uma coisa um pouco utópica, né? Levando em conta os diferentes grupos que existem dentro da sociedade para tomarem decisão a respeito de algo, de alguma pauta. Então, enfim, pensar nessa voz soberana no povo como unânime, como uma pessoa, como pessoas, né, que juntos consentem pelo governo de forma igual, né, é algo meio utópico. Então, acho que é por isso que ele trabalha um pouco essa questão da fé nessa democracia como credo. Pode passar. E aí, falando um pouco da democracia como estrutura, né? As democracias ocidentais existem algumas características que a gente precisa levar em conta. A primeira delas que eu coloquei aí foi o sufrágio universal, né? Que é quando todos os cidadãos eles têm o pleno direito do voto e, segundo, o valor ou o peso desses votos, ele é igual para todos os cidadãos. Então, ele não tem pesos diferentes, né, de acordo com raça, etnia, sexo ou religião. Então, o peso de todos os cidadãos, do voto de cidadãos é o mesmo. Como terceira característica, eu coloquei aí que as decisões tomadas, elas são tomadas de acordo com o princípio da maioria. Porque um governante, ele é eleito, certo? Ele é eleito pela maioria dos votos. Então, a maioria, ela é um elemento decisivo para democracias. Isso também anda, de alguma forma, deixa eu ver se eu coloquei aqui no ponto. Ok. 4. Liberdade considerável liberdade de expressão e de imprensa. Esse também é um dos pontos que deve ser considerado em democracias maduras. Essa questão do direito ao voto, que eu acabei de compartilhar com vocês, da mesma forma que os cidadãos eles podem votar, eles também precisam ter o livre direito de se candidatar. E aí eu vou falar de mais uma característica de democracias maduras, que é a competição. A competição é muito importante para o nível democrático.
Outra característica também, e muito importante, é que em democracias, o direito das minorias ele é protegido por meio de uma carta de direitos. Então, apesar de a gente ter falado agora há pouco sobre o ponto de que as decisões precisam ser pautadas conforme o princípio da maioria, o direito da minoria ele precisa ser assegurado, tá bem? De forma comum, também precisa existir alguns princípios gerais do Estado que é incorporado em um documento e que a gente conhece por Constituição. E existem outros aspectos também, mas é mais ou menos esses pontos que ele trabalha para classificar o que ele está falando de democracia como estrutura. Essa série de arranjos institucionais funcionando ao mesmo tempo. Pode passar. Bom, outra coisa muito importante também, atualmente, é que democracias precisam ter eleições regulares. Eleições regulares e um tempo específico para que essas eleições aconteçam. E eu gostei muito dessa frase, né, que ele acaba citando do Lewis. Por quê? Porque eleições regulares são tão necessárias. Porque a alternância de poder, ela é necessária. O Coises encara de forma, assim, é muito natural que líderes que detêm poder sejam, às vezes, naturalmente tentados a abusar de sua autoridade, de forma contrária com aquilo que é o interesse público. Então, eles precisam ser restringidos. E a maneira mais fácil que a população tem de restringir esse líder é tirando ele do poder. É a alternância de poder existindo. E aí, por isso que eu coloquei essa frase do Lewis: sou democrata por acreditar na queda do homem. O Lewis, ele fala que era democrata e não era com um aspecto estimadamente positivo, olhando para o conceito de democracia. Não, ele conseguia perceber que ele era democrata porque ele acreditava que homens falham e que essa alternância de poder precisa acontecer. Então, você não pode permitir a confiança em uma figura específica sem dar a restrição devida. Outra característica muito importante também de democracias é que ela precisa ter a capacidade de processar os conflitos. Em resumo, a democracia ela também precisa pensar na harmonização da diversidade dos grupos que existem dentro da sociedade. Sim, acredito que essa é uma das facetas assim mais difíceis. E é pensando nesse ponto necessário, que é essa capacidade de processar conflitos, que o Coises começa a falar sobre essa dimensão ideológica da democracia. Porque nesse processo de conciliação, de processar conflitos, é que a gente vê se a maioria absoluta, se a maioria absoluta ela vai levar toda a pauta e toda a decisão e a minoria vai ser desprezada. Então, vamos tentar ver agora um pouco como é que ele fala sobre essa democracia com um aspecto de credo, né? Com seu aspecto de fé. Pode passar. Bom, se a gente levar em conta que a democracia, necessariamente nela, precisa existir uma conciliação contínua de interesses coletivos, talvez o modelo democrático, pelo fato de ser regido pelo princípio da maioria, ele pode ser uma ameaça à própria política. E
O que o Coises tenta trazer é que a democracia, como credo, ela crê na soberania popular. Então, à medida que o interesse majoritário, né, que o interesse da maioria, ele começa a aparecer como o único possível diante de uma comunidade política, é aí que o impasse ele começa a existir. Nesse momento, o Coises começa a trazer um pouco do pensamento do liberalismo primitivo para falar sobre como alguns aspectos desse liberalismo estavam, de alguma forma, interligados com a perspectiva de democracia como credo. E aí ele começa a falar da seguinte forma: a ausência de consentimento entre esses grupos é razão suficiente para que uma autoridade seja considerada opressiva. E você pode perceber isso, sim, no discurso, principalmente, de grupos minoritários. Grupos minoritários que, quando o interesse majoritário ele é colocado acima, você vai ver que a reação natural deles é falar que aquele tipo de liderança é uma liderança opressiva. E aí, o Coises, ele vai citar o Locke, né? Dizendo que o Locke, ele não é somente um liberal que começou a se preocupar em defender a liberdade humana, mas ele é um potencial democrata porque essa forma de pensar a liberdade humana, ela está arraigada numa concepção de que os conflitos na sociedade, eles precisam ser resolvidos para que a liberdade humana, ela exista. Então, ele já coloca ele como um potencial democrata. Então, a existência e legitimidade de determinada autoridade, ela depende inteiramente do consentimento desse grupo de cidadãos. E é por isso que nesse liberalismo primitivo, né, que a gente vai ver nascer a definição de contrato social. E aí ele cita o Rousseau também. O contrato social não é nada mais, nada menos do que indivíduos que entregam todo o seu ser a esse corpo político que não retém nada para si e que fazem um esforço para impedir que um governo seja opressor e imponha a sua vontade de forma geral e soberana. Pode passar, Ed. Ed? Ok. E aí, ele também vai falar sobre um ponto que é a tensão majoritária e totalitária. E o Coises fala que a democracia é plenamente capaz de se tornar tirânica. Na ideologia democrática, e aí nessa perspectiva de ideologia como credo, o mal, ele é identificado não apenas com o fato do indivíduo ser governado por quem é diferente, mas, como é que eu posso explicar isso de forma melhor? Naturalmente, quem está sendo governado espera um reflexo dele mesmo no seu governante. Então, se o governante foge em algum ponto dessa concepção do indivíduo de tentar enxergar ele mesmo tomando as decisões,
Na concepção daquele indivíduo, aquele governante, ele pode ser enquadrado ou começa a ser enquadrado como opressor. Outro ponto também é que dentro do legislativo, né, e aí não só no governante, mas dentro do legislativo, é visto essa necessidade de que eles façam leis ou aprovem leis que estejam de acordo com a minha vontade, com a minha concepção. E se em algum momento esse parlamentar ou essa figura que me representa foge dessa minha concepção, eu já desaprovo ele também. Eu queria só citar um exemplo de como isso está acontecendo, e eu peguei uma notícia até bem recente. Eu não sei se vocês lembram, e aí eu vou pegar uma parlamentar aqui do Brasil, que é a Tabata Amaral. Vocês já ouviram falar? Tá. A Tabata Amaral, ela, um tempo, ela estava num partido, né, no PDT, que é um partido trabalhista que tenta enquadrar, às vezes, as suas lutas no centro-esquerda. E depois do PDT, a Tabata foi para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Isso significa que as pautas dela era simplesmente de forma corriqueira, voltada para a minoria. Mas a Tabata, ela tem até um conhecimento técnico, né, que é surpreendente. Isso é muito legal no parlamentar. Só que teve uma decisão que ela tomou que foi assim, fora do normal para a comunidade política que seguia ela. Quando a reforma da Previdência foi pautada, a Tabata Amaral votou positivamente pela aprovação da reforma da Previdência. Isso era algo completamente inesperado pelo corpo e pela comunidade que seguia ela. Então, assim, ela foi completamente rechaçada, né? Ela basicamente se tornou assunto dessa comunidade de forma recorrente, porque ela votou de uma forma que a comunidade dela não esperava. Então, vejam como essa noção das pessoas tentarem enxergar no líder político ela mesma é tão problemática. E aí o Coises, voltando, o Coises também fala sobre como a democracia ideológica ela pode favorecer a tirania da maioria, e isso pode ser levado a um potencial totalitário. Pode passar, Ed. Outro problema também, que por sinal é assim um problema que eu acho genial, é que quando as pessoas estão falando sobre soberania popular, elas falam sobre esse conceito, né, de povo. Ah, em nome do povo, nós defendemos o direito em nome do povo, mas esse é um grande problema enfrentado dentro da própria democracia. Quem é esse povo? O que é esse povo? E, gente, foi essa problemática que me fez entrar para a ciência política, porque eu achei genial. Tem um cientista, que eu vou até citar uma frase dele aqui, que é o Lippard, que esse é o problema que ele se depara quando ele está escrevendo um livro dele sobre modelos de democracia. Ó, democracia como credo, ela tende a se agarrar como o povo, sendo uma autoridade suprema por trás de toda e qualquer decisão política. Só que qual o problema disso? O problema é que você não tem uma responsividade. E se a decisão não foi boa, quem é o culpado, né?
da decisão não ter sido boa é o povo. E quem é esse povo? É um grave problema. Então, dentro dessa concepção da ciência política, né, do Lippmann, o povo não existe. Não existe o povo. O que existe são grupos de interesses separados que precisam ser levados em conta no processo político. Então, o povo é essa entidade nebulosa que, de acordo com essa concepção da política, não é algo que possa existir, porque você não consegue falar de forma unânime, ter um conceito sobre isso. Todos os corpos políticos, eles têm diversidade suficiente para que as diferentes medidas elas sejam bem-vindas e se tornem um contrapeso também à maioria. Pode passar, é tipo, correto, tá tudo bem. Um diagnóstico que o Coises faz nesse capítulo é que essa noção de soberania e de democracia como credo, ela é sem limites. Então, ela não existe só de forma institucional dentro da política. Ela começa a tomar, na verdade, outras áreas da sociedade. E aí ele cita primeiro o judiciário. E ele cita um caso do judiciário dos Estados Unidos ter passado por um tipo de eleição. Eu não sei se foi proporcional, mas enfim, a ideia é que o judiciário ele foi enquadrado dentro dessa eleição representativa. E eu fiquei pensando assim, isso não está tão distante da gente, sabe? Eu acho que as coisas... eu já ouvi pessoas falando sobre isso. O judiciário deveria ser eleito. Não é bem assim. E, tirando, às vezes, completamente a natureza do poder. E sobre retirar essa natureza do poder, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem facetas do governo onde o judiciário ele está alcançando... Vou só citar um exemplo prático. Aqui em Alagoas, o judiciário alagoano propõe políticas públicas. Então, veja só, o judiciário alagoano propõe políticas públicas. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Casa da Mulher Alagoana, já ouviu falar? Casa da Mulher Alagoana é uma casa que atende, não só propõe, como executa. É uma casa do Tribunal de Justiça que atende mulheres em situação de violência, sendo executado pelo próprio judiciário. Vou falar sobre outra coisa que o judiciário alagoano está fazendo. População negra. Não sei se você lembra, mas há cerca de 2 anos, ou 2, 3 anos atrás, ainda, Alagoas chegou num índice de estado que mais matava pessoas negras. Olha só o que foi que o judiciário fez, o judiciário alagoano. Eu quero propor uma política pública para redução da mortalidade desses jovens. Então, veja, naturalmente, a execução de políticas públicas ela pertence a uma figura do executivo que passará por um método de representação, um método de eleição completamente diferente. Então, imaginem como a mente da sociedade ela já não começa a se transformar vendo o judiciário executando. Outra área que o David Koizes também fala sobre como essa noção de democracia alcança é a economia. Numa democracia, a percepção das pessoas é que a economia ela também vai precisar ser democratizada. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu escuto isso assim o tempo inteiro. A gente tem que democratizar a economia. E aí você para perguntar o que isso significa? É a concepção de que os trabalhadores precisam tomar os meios de produção, que eu acho que vai ser até trabalhada na semana que vem, que vai falar sobre socialismo,
O que é a democratização da economia? Empresas seguirão um modelo democrático onde seus funcionários poderão igualmente ter o mesmo peso de voz que o gerente, enfim. E aí, outro exemplo também que ele fala é sobre igrejas. E ele lista, tá? Os batistas, os metodistas e esqueci mais uma, igreja episcopal. Batistas e metodistas foram guiados por essa mentalidade democrática que existiu. Não sei aqui quem é batista, mas você sabe que no modelo da sua igreja tem uma assembleia, né? Onde as decisões só são deliberadas e acontecem se todo mundo votar a favor daquela pauta. Se não for, a pauta não vai para frente. Então, a pauta só vai para frente pela decisão da maioria. Uma igreja metodista também segue esse modelo. E a episcopal, ela tem um sistema, eu achei até assim, nossa, que incrível assim. Eles se basearam no sistema bicameral dos Estados Unidos, onde tem duas câmaras sinodais, onde as decisões são tomadas por essas duas principais câmaras, dentro do modelo da Igreja Episcopal. Então, esse conceito de democracia como credo, ele não simplesmente se reduziu à parte política, ele começou a enveredar, né, por alguns aspectos, algumas outras áreas da sociedade. Por fim, ele fala sobre a família. O que são pessoas dentro da família exigindo que exista um modelo democrático, né? E a gente sabe que, naturalmente, se isso existir dentro da família, é uma subversão do conceito natural de autoridade que precisa existir. Então, a democratização ela é bem menos aplicável a um sistema, a um núcleo familiar, porque suponha que uma criança, um adolescente, um jovem, ele precisa participar do processo decisório de uma família a partir do momento em que ele adquire maturidade. O poder de um adolescente e do seu pai, né, o poder de voto, precisa ser, digamos assim, completamente diferente dentro das decisões familiares. Então, pensar no voto igual para cada filho, no mesmo patamar que o pai, não é uma correção, segundo Coises. Na verdade, é uma subversão daquilo que a gente conhece naturalmente por autoridade. Pode passar. Pode passar. E aí, o Coises meio que finaliza esse capítulo falando que a democracia direta ela tem maior probabilidade do que a democracia representativa de se transformar em democracia como credo. Lembrem, democracia direta, todo povo agindo diretamente e decidindo sobre aquela determinada pauta. Democracia representativa, eu elejo um representante e eu considero um aspecto um pouco mais de virtude nesse representante dentro do modelo representativo. Eu preciso acreditar que aquela pessoa vai ter uma virtude suficiente para decidir, para me representar, para representar a minha pauta. Então, e aí tem duas teorias que ele fala sobre essa diferença de seguir e liderar dentro do modelo de representação, que a teoria da agência é quando o representante age segundo as diretrizes dadas por seus representados. Existem decisões dentro da política onde o ator político, ele toma a decisão que não é a decisão que ele gostaria de naturalmente tomar, mas ele toma aquela decisão porque aquele corpo de pessoas está impulsionando ele a tomar aquela decisão. Então, o papel desse modelo de ator político
ele é reduzido a um líder sem autoridade. Já na teoria da delegação, o representante é eleito não necessariamente para fazer o que o povo quer, mas sim agir pelo interesse do povo. Vejam, são coisas completamente diferentes. Na delegação, o líder pode tomar determinada decisão que é impopular, que não precisa estar de acordo com a minha pauta, ou com o meu pensamento, ou com o pensamento da maioria. Porque ele, virtuosamente, consegue compreender que o dever primeiro dele não é com a preferência de quem o elegeu, mas sim com o bem comum de todos. Pode passar. E aí, ele finaliza falando sobre democracia e justiça. Enfim, foi difícil um pouco aceitar essa parte, mas vocês me ajudam aí. A democracia é apenas uma entre várias outras formas possíveis de governo capazes de promover a justiça. O Coises fala que as formas de governo podem ser democráticas na medida em que elas incorporam maior ou menor grau de representação popular. Só que existem, dentro da democracia, diferentes regimes. Regimes federais ou unitários, regimes presidenciais ou parlamentares, sejam eles fortes ou fracos, ditaduras militares, né, autocracias, enfim, existem diferentes regimes. E aí o Coises fala que os diferentes regimes são chamados por Deus para cumprir a missão normativa do governo, fazer justiça a todas as pessoas e comunidades dentro da jurisdição do Estado. Então, essa noção que nós temos, né, da manifestação da justiça de Deus dentro da sociedade, ela é muito, muito importante. Quando um governo ele se torna totalitário, significa que ele desistiu dessa sua tarefa primordial, que é manifestar a justiça e fazer a justiça. E aí o Coises termina falando, né, que a democracia ela não pode ser um estágio final da história, na nossa concepção. E a democracia ela pode ser, sim, um bem nas mãos de Deus. É isso, galera. Eu acabei demorando demais, né? Nossa. Bom, acho que foi isso que eu tentei, que eu consegui, assim, captar um pouco desse capítulo. Agora podem ficar à vontade.